Você já sentiu que há algo dentro de você, esperando para ser escutado? Não é uma voz alta, nem uma ideia clara. É mais como um sussurro abafado, um desconforto silencioso, como se a sua alma estivesse tentando te dizer algo há muito tempo, mas você nunca tivesse parado para ouvir de verdade. Talvez seja por isso que você clicou nesse vídeo. Não por curiosidade, mas porque, no fundo, alguma coisa em você está cansada de se repetir, de viver no automático, de seguir em frente sem saber exatamente para onde está indo. Talvez você esteja pronto para uma conversa real, daquelas que não passam pela mente primeiro, mas que atravessam direto o peito. E se for esse o caso, então escuta com atenção o que vou te dizer agora. A maior parte da sua dor não vem do que te aconteceu, mas do que você fez com isso por dentro. Dos pedaços de você que foram silenciados, ignorados, julgados como errados, pedaços que você escondeu tão bem que hoje nem sabe mais como encontrar. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, passou a vida estudando exatamente isso. O que está por trás da máscara, o que mora por baixo dos comportamentos, das crenças, dos traumas. E mais do que estudar, ele nos deixou mapas. Mapas que nos ajudam a voltar para casa, para dentro. Mas antes de te mostrar essas lições que podem transformar a forma como você se entende, eu quero te pedir algo simples. Se esse início já falou com algo dentro de você, se você sente que precisa desse tipo de conteúdo na sua vida, então se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Toda semana a gente se encontra aqui para conversar de verdade, sem máscaras, sem pressa. E se sentir que fez sentido, deixa um like e um comentário. Pode ser só: eu tô aqui. Isso já é muito. Agora sim, vamos seguir. Hoje eu não vou te ensinar nada. Eu vou te lembrar do que você já sabe, mas talvez tenha esquecido, porque Jung dizia: conhecer a si mesmo não é uma chegada, é um retorno, um reencontro. E é isso que vamos fazer juntos aqui. Um reencontro com quem você é, de verdade. Mas antes me responde com sinceridade. Quem é você quando ninguém mais está olhando? Que parte de você mais tenta esconder? Que ferida ainda te comanda por dentro? Mesmo que você sorria por fora. Fica comigo até o fim, porque no final dessa narração, você não será mais o mesmo. E isso não é uma promessa vazia. É o que acontece quando você tem a coragem de se olhar nos olhos pela primeira vez. Agora sim, vamos falar de Carl Jung. Mas não como se estivéssemos lendo um livro de psicologia. Hoje, eu quero te trazer as lições de vida que ele deixou, como se estivéssemos tomando um café, conversando sobre aquelas verdades que a vida vai sussurrando e que Jung, de forma brilhante, teve a coragem de escutar e traduzir. Você vai perceber que ele não falava com a mente, ele falava com a alma. E isso muda tudo, porque em vez de apenas tentar resolver problemas, Jung nos ensinou a olhar para dentro, a compreender a raiz de quem somos, e mais do que isso, a abraçar aquilo que evitamos em nós mesmos. Ele nos lembrou que a dor não é um erro, que o medo tem algo a dizer, e que até as partes que mais escondemos têm um valor imenso. Mas calma. Antes de te contar quais são essas lições poderosas, eu quero que você ouça isso com o coração aberto. A maioria das pessoas vive a vida inteira fugindo de si mesmas. Tentam ser fortes o tempo todo, agradáveis o tempo todo, produtivas o tempo todo. Mas sabe o que acontece? Elas se esvaziam, perdem a conexão com o que realmente importa, se tornam estranhas dentro do próprio corpo. E Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você evita olhar, governa a sua vida. Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão dentro de você. Ele nos convida a parar de fugir, a parar de fingir, a parar de querer parecer curado, quando na verdade estamos só tentando sobreviver. Então hoje, você vai conhecer as lições mais importantes que Jung nos deixou. Mas não apenas para entender com a cabeça. Hoje é para sentir com o peito. É para sair daqui mais inteiro, mais consciente, mais verdadeiro. Ao longo desse vídeo, eu vou compartilhar com você as principais ideias que podem mudar completamente a forma como você lida com suas dores,
seus relacionamentos, suas decisões e sua própria identidade. E no final vou te contar por que a maioria das pessoas nunca se liberta e como você pode fazer diferente. Mas antes disso, vamos começar do começo, com a pergunta que abre tudo. Quem é você quando ninguém está olhando? Carl Jung acreditava que existe uma versão de nós que vive por trás da máscara e que essa versão tem segredos que você talvez nunca tenha contado para ninguém, nem para você mesmo. Então vem comigo, porque a primeira grande lição de Jung não é sobre o mundo. É sobre o mundo que vive dentro de você. A sombra que você evita é a mesma que te controla. Imagine por um momento que dentro de você existe uma casa. Mas não qualquer casa. Uma antiga, cheia de cômodos, porões, janelas trancadas. Alguns desses cômodos são iluminados. São suas qualidades, talentos, sorrisos. Mas outros estão completamente escuros. E são nesses lugares que a sua sombra mora. Jung chamava de sombra tudo aquilo que você reprime, rejeita ou considera inaceitável em si mesmo. Pode ser um trauma antigo, uma raiva não expressa, uma tristeza que você engoliu ainda criança, um desejo que você aprendeu a esconder para ser aceito. É como se você tivesse criado uma gaveta dentro de si e começado a jogar tudo lá dentro. Só que essa gaveta não desaparece. Ela está viva. E o que a gente esconde, mais cedo ou mais tarde, nos engole. Quantas vezes você explodiu sem entender por quê? Quantas vezes sabotou algo bom porque se sentia pequeno demais para receber aquilo? Quantas vezes atraiu relações que te faziam mal? Mas mesmo assim você ficava. A sombra não é o que você mostra, é o que você vive tentando esconder. E Jung dizia, enquanto você não a reconhecer, ela vai dirigir sua vida. E você ainda vai chamar isso de destino. A coragem de acender a luz. Integrar a sombra não é destruí-la, é acolhê-la. É ter coragem de entrar nos cômodos escuros da sua casa interna e acender a luz. E sabe qual é o primeiro passo para isso? Observar. Pare por um instante. Observe suas reações mais automáticas, seus medos mais profundos, aquilo que mais te irrita nos outros. O que te incomoda lá fora costuma ser o que você esconde aqui dentro. Quer um exemplo prático? Imagine uma mulher que sempre se irrita profundamente com outras mulheres que são mais livres, ousadas, que falam o que pensam. Ela não sabe explicar o motivo, mas sente raiva. Na verdade, talvez exista dentro dela uma parte que sempre quis ser livre assim, mas foi ensinada a se calar, a ser boazinha, a não chamar atenção. Então ela reprimiu essa parte, jogou na sombra, e agora, toda vez que vê essa liberdade no outro, sente dor, mas não entende por quê. Olhar para a sombra é isso. É ter coragem de rever tudo o que você engoliu para ser aceito. Tudo o que deixou de ser para não ser rejeitado. É se perguntar, quem eu seria se não estivesse com tanto medo de ser julgado? Quais partes minhas eu abandonei pelo caminho? Carl Jung acreditava que a cura começa quando paramos de fugir de nós mesmos. E isso não é fácil, mas é libertador. A sombra e a jornada para a integração. Imagine que dentro dessa casa que falei, cheia de quartos iluminados e escuros, existe um cômodo que você sempre evitou entrar. Talvez porque tenha medo do que vai encontrar lá dentro. Ou porque alguém já te disse que aquilo ali não é normal. Não é bom, não é aceitável. Jung chamou esse cômodo de sombra. A sombra não é o lado mau da sua personalidade, como muitos pensam. Ela é tudo aquilo que você reprimiu para se encaixar. São emoções, desejos, medos, traumas, partes suas que foram rejeitadas, por você ou pelos outros, e que você empurrou para um canto escuro. E aqui vai uma verdade difícil, mas libertadora. Enquanto você negar essa sombra, ela vai controlar você nos bastidores. Quantas vezes você já se pegou reagindo de um jeito que não entende? Ou repetindo padrões que jurou que nunca mais voltaria a viver? Ou se sentiu sabotado, como se algo invisível puxasse as suas decisões para um caminho que você não quer? Isso é a sombra agindo. Ela fala por meio de impulsos, de medos irracionais, de crises inesperadas. E quanto mais você tentar ignorar ou esconder essa parte sua, mais ela se manifestará, até que você a escute de verdade. Jung dizia que a chave para a cura está na integração da sombra. Não adianta arrancar, apagar, lutar contra essa parte. Ela é você. É como se fosse a raiz de uma árvore.
invisível, escondida, mas essencial para a sua vida. A coragem, então, é entrar nessa sala escura da sua casa interior, olhar para o que está lá, mesmo que doa, e dizer: eu vejo você, eu aceito você. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você para de lutar contra si mesmo e começa a se tornar inteiro. Esse processo Jung chamou de individuação, o caminho de se tornar quem você é, na sua totalidade, sem dividir a si mesmo em bom e ruim, certo e errado. Você já percebeu como as partes mais feridas de você também guardam uma força enorme? Por trás de uma raiva intensa, pode haver uma paixão adormecida. Por trás de uma vergonha profunda, pode existir uma coragem gigante esperando para despertar. Por trás de um medo paralisante, pode estar um convite para um salto de fé, um chamado para crescer. Individuação é essa jornada. Aceitar que a luz e a sombra fazem parte do seu ser, e que só quando elas caminham juntas você pode realmente ser livre. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que Jung teria feito. Se você pudesse conversar com essa parte de você que tem medo, que sente vergonha, que está cansada, o que você diria? E mais, o que essa parte de você precisa ouvir para finalmente se sentir acolhida? Não é simples, nem rápido, mas é o caminho mais verdadeiro que existe. E, acredite, você não precisa fazer isso sozinho. Na próxima parte, vou te mostrar como o encontro com o inconsciente pode ser um guia poderoso, e como símbolos, sonhos e arquétipos ajudam a gente a entender essa conversa interna que muitas vezes é silenciosa demais. Fica comigo, porque a viagem está só começando. O inconsciente e a linguagem dos símbolos. Antes de tudo, deixa eu te contar uma coisa que talvez você já tenha sentido, mas nunca soube exatamente o que era. Já teve um sonho que ficou na sua cabeça o dia todo? Um sonho que parecia estranho, confuso, até assustador, mas que de alguma forma parecia querer te mostrar algo. Como se fosse um recado vindo de um lugar profundo dentro de você. Jung nos ensinou que os sonhos não são apenas histórias aleatórias que o nosso cérebro cria enquanto dormimos. Eles são mensagens do nosso inconsciente, aquela parte da nossa mente que não está acessível pela razão direta, mas que fala uma linguagem simbólica, cheia de imagens e arquétipos. Mas o que é esse tal de inconsciente? Pense nele como um oceano profundo dentro de você. Na superfície estão as suas memórias conscientes, pensamentos e decisões que você toma no dia a dia. Mas logo abaixo, invisível, há um vasto mundo de emoções, lembranças esquecidas, desejos reprimidos e, principalmente, símbolos que falam diretamente à sua alma. E Jung acreditava que entender essa linguagem simbólica era o caminho para a cura e para a integração de todas as partes do nosso ser. Símbolos. A ponte entre o consciente e o inconsciente. Um símbolo é como uma chave que abre uma porta secreta para o nosso mundo interno. Não é uma palavra que explica, mas uma imagem que evoca sensações, memórias e significados profundos. Por exemplo, a água em um sonho pode representar emoções, o renascimento ou até o desconhecido. Um pássaro pode ser a liberdade que seu coração deseja. Uma sombra no sonho pode ser justamente aquela parte reprimida que Jung chamava de sombra. Quando a gente aprende a prestar atenção nesses símbolos, a nossa relação com o inconsciente muda. Eles param de ser apenas sinais confusos e viram mapas para navegar a si mesmo. Arquétipos. Os personagens eternos da nossa história interior, Jung descobriu que, além dos símbolos, existem também arquétipos, padrões universais de comportamento e imagens que aparecem em todas as culturas e épocas. São figuras como o herói, que representa a coragem e a jornada de superação, a sombra, o lado oculto e reprimido, a anima e o ânimos, representações da energia feminina e masculina dentro de cada pessoa, o sábio, que traz o conhecimento e a sabedoria, e muitos outros. Esses arquétipos aparecem nos nossos sonhos, nas histórias que nos emocionam, nos filmes que amamos e, claro, dentro de nós. Reconhecer esses personagens internos é entender que a sua jornada não é só sua. É parte de um ciclo humano maior, uma dança entre forças que vivem dentro da alma. Agora pensa comigo, se você pudesse conversar com esses personagens dentro de você, o que o herói teria a te dizer? E a sombra, que medo ela quer que você enfrente? Que sabedoria o sábio pode te oferecer para esse momento da sua vida?
O encontro com você mesmo e o caminho da transformação. Antes de encerrar, quero que você respire fundo comigo agora. Sinta o ar entrando, preenchendo o seu peito e saia devagar, deixando ir tudo o que te pesa. Carl Jung nos ensinou que a jornada mais difícil e ao mesmo tempo a mais libertadora é o encontro com quem realmente somos. Não aquele eu que mostramos para o mundo, mas aquele eu inteiro, com luz e sombra, com forças e feridas. A verdadeira transformação começa no encontro. Jung dizia que não podemos curar o que ignoramos, que o sofrimento, a confusão, o medo, tudo isso é um chamado para olhar para dentro, para ouvir as partes de nós que estão pedindo ajuda. Quando a gente para de lutar contra o que somos e começa a acolher cada pedaço, acontece algo mágico. A unidade interna começa a nascer. A paz que vem da aceitação. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. O amor próprio como revolução silenciosa. No fim das contas, o que Jung nos convida a cultivar é uma relação profunda e amorosa com nós mesmos. Reconhecer nossas sombras não é nos odiar, mas nos entender. Olhar nossas dores não é fraqueza, mas coragem. Abraçar nossos medos não é derrota, mas sabedoria. E essa é a maior lição dele para você hoje. Seja gentil consigo mesmo. Seja paciente. Permita-se o tempo que precisar para se reencontrar. Um convite para continuar essa jornada. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do coração e te convido a seguir nessa caminhada, passo a passo. Porque o autoconhecimento não é uma meta, é um processo que dura a vida toda. Aqui no canal, vamos continuar trazendo conversas como essa, cheias de verdade e profundidade, para te ajudar a transformar o seu olhar, primeiro para dentro, depois para o mundo. Se quiser, deixa um comentário contando qual dessas lições tocou você hoje. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E não esquece de curtir e se inscrever para a gente se encontrar mais vezes. Por fim, uma frase para você carregar. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Carl Jung. A coragem está em reconhecer que você pode escrever um novo destino. E eu estou aqui para te acompanhar nesse caminho. Respire fundo, olhe para dentro e até a próxima.